conta, não conta. Clara Velha. Clara Velha? Eles botaram o nome nos barcos das Claravelhas, né? Oh, meu Deus, mais um podcast. O Piu da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Piu da Jeripoca. Atenção! O Pio da Jeripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente, que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente, A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes batam asas mundo adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, Só Sei Que Foi Assim, Outras Histórias e Crença versus Realidade, você pode se tornar um dos nossos Jeripokers. ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/pio e vem com a gente. Obrigado! O Piu da Jeripoca. Oi pessoal, hoje o papo é outro. E se tudo correr bem, nada contra estarmos estreando mais uma série nessa revista de variedades sobre cultura, ciência, comportamentos e sociedade chamada O Pio da Jeripoca. Porque a Jeripoca pia mesmo. E não é só aqui, ali ou acolá não. A Jeripoca pia em todos os lugares, pois enquanto bate o coração, a vida acontece. de modo geral e ao mesmo tempo fragmentado, o que a gente faz aqui, minha gente, é nada mais, nada menos que contar histórias no presente do indicativo. São histórias que compõem esse mosaico sempre em construção chamado de, abre aspas, nosso tempo histórico. fecha aspas. Então, se você seguir o Arquivo Pio, que estreou recentemente, você vai ter a oportunidade de rever, de reouvir todas as histórias aqui contadas nesse primeiro ano do Pio. Vai perceber que a gente conversou com muita gente bacana sobre os mais diversos assuntos. Mas me vem uma pergunta de repente, não mais que de repente, enquanto eu observava minha filhotinha de 4 anos fazendo o que a criançada dessa idade sabe fazer melhor, ou seja, forçar a nossa barra para que a gente saia de zonas de conforto. É por isso, penso eu, que elas viram e mexem e nos irritam tanto, né? Mas eu dizia que me veio uma pergunta, lembra? Pois foi. Eu dei uma espiada geral, mais atenta nos assuntos que escolhi abordar nos episódios de todas as séries que já estão em curso. E a criançada nesse forró-bodó todo? Onde é que ela se encaixa? Onde é que ela pita? Que histórias elas trazem como tijolinhos nessa busca de entender o nosso próprio tempo histórico? Que é o que, no fim das contas, tenta fazer aqui semanalmente este Humilde historiador em formação. Outro dia, vou contar pra vocês, eu tava tomando um banho, isso acontece, vira e mexe. E lá em casa não tem essa de chave na porta do banheiro, não. O que rola é apenas e tão somente um belo e formoso paralelepípedo que mantém a porta encostada. Por quê? Além da friaca que nos pode flagrar naquele momento tão obreiro, tem também o lance de que, afinal de contas, construções culturais são construções culturais e elas não se descartam assim de um século pro outro, né? Demora. Então, lá estava eu a banhar-me e a constatar o beijo das águas na recente calvície, quando a Petisa adentra feliz e saltitante cantando uma de suas próprias composições musicais, porque sim, ela compõe desde 1 ano e meio. Pipelata, pipelata, pipelata. Pois é, toda peladinha, me informando que queria tomar banho comigo. Eu gaguejei, pigarriei, porque sabe como que é? A curiosidade é uma das coisas que permeia a infância. Graças a Deus. Isso está no rascunho do criador, ou da criadora, ou do criador, né? Mas é assim que a Jeripoca pia nessas situações. Então dei aquela pigarreada e, claro, como todo bom adulto, inventei uma desculpa. Disse que eu era alto e gordo demais e por isso não tinha muito espaço para um segundo banhista dentro daquele box.
Então, como faz toda criança que cisma em viver no presente do indicativo e não se dá por vencida diante da tristeza ou da frustração, eis que a Clara me informa sorrindo e de forma irrefutável. Eu vou fazer gagu. Aliviado eu respondi, bom trabalho, minha filha. E ela triplicou sorrindo, mas a gente pode conversar. E eu perguntei, tá bom, mas o que você quer conversar? Ela então desferiu a queima-roupa. Pai, por que não tem ar debaixo da água? Eu tentei falar da questão do oxigênio, até expliquei que na molécula da água também tem oxigênio, mas que mesmo assim a gente não consegue respirar debaixo d'água, né? Porque é só água que entra e aí a pessoa pode morrer afogada e blá, e blé blé, e blí blí blá blé, blá blí blá 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 blá. Ela me olhou, fez uma forcinha onde eu escutei um posterior caindo na água e repetiu, assim, como se faz uma coisa mais corriqueira da vida. Pai, por que o peixe não afoga? Bem, eu tô contando esse trechinho desse momento banhisticamente precioso e filosófico para apresentar para vocês o que me inspirou a criar esse episódio. E devo aqui dar um crédito a um querido amigo anônimo, que mora em um país anônimo, localizado em algum lugar anônimo do Cone Sul, anonimamente americano, com o qual eu tive a satisfação de trocar mensagens quilométricas. Porque sim, a gente gosta de escrever, a gente gosta de falar. E muito. Então que se danem os haters do textão ou do audião, tá bom? Pronto, desabafei. Nossos papos eram sempre filosóficos, mas não insistam, porque eu não vou revelar nem sob tortura, mas nem na presença do meu advogado qual é a formação daquele pensador. Importa mesmo é que foi com ele que comecei a debater algo que na verdade já me borbulhava desde alguns anos antes dele, né? A pergunta era a seguinte, como que eu conseguiria explicar algo tão importante, seja o que for, né? Como isso, por exemplo, que estamos conversando para uma criança, né? Essa era a questão. Eu não vou falar, é claro, por ele, porque ainda tenho esperança até de trazê-lo aqui um dia, nunca se sabe, milagres acontecem, mesmo com quem escolhe o anonimato, né? Mas eu posso e devo falar por mim, no que toca a essa ardida questão. Então eu vou buscar uma lembrança que me vem quando a gente fala nesse lance todo que nós estamos falando aqui. As parábolas do Cristo. Tá, calma, eu não vou aqui adentrar nenhum sistema de crença dentro do universo, né, da cosmologia e da cosmogonia crística, nada disso, não é esse o intuito do babado aqui, mas sim, me vem a lembrança toda aquela bombástica simplicidade, né, contida nas parábolas do Cristo, quando ele abordava assuntos mas tão profundos. Para quem? Tanto para os doutores do templo, do mesmo jeito, ele falava com as pessoas mais simples, né? E essas pessoas mais simples, geralmente a comunicação se dá por via do coração, por via da emoção e muitas das vezes também, não raro, através das sensações. Ok, eu faço uma breve pausa para usar este mega exemplo precioso que eu estou trazendo e lembrar que ele está no lado diametralmente oposto, né? Mas com a mesma matéria que tem essas malditas fake news, né? Carlos, mas que absurdo você está fazendo? Você está dizendo que as parábolas do Cristo são fake news? Não, meu querido, eu não estou falando nada disso. E pelo contrário, inclusive. Eu estou dizendo que é o seguinte, presta atenção para não ter nenhum erro na nossa comunicação, né? Essas fake news, elas fazem o quê? Elas estabelecem uma comunicação direta e eficaz com o quê? Com o racional, com o bom senso das pessoas? Não, né? Ela atua no emocional das pessoas, naquilo geralmente que elas mais temem, naquilo que possa lhes causar terror. E aí eu me lembrei agora até vocês devem ter assistido um dos 64 filmes do Batman que tem aí. Tem um deles que eu gosto muito, acho que Batman Forever, não sei lá que Batman é aquele, onde o vilão é um psiquiatra que utilizava um gás, colocava na sua própria cabeça um saco, aí jogava o gás no rosto da pessoa e a pessoa passava a ver naquele saco os seus maiores terrores. Então eu acredito que é assim que atuam as fake news, né? Elas não querem falar com a razão, elas querem falar com a emoção cega. Então vocês percebem qual é a ligação da coisa? De um lado tá esse produto infernal e do outro lado tá o quê? Tá uma comunicação que sabe ser colocada onde a pessoa tem condição de encontrar algo novo, de encontrar algo que explique coisas, que harmonize, que faça com que a pessoa se entenda de forma mais clara e dentro daquela possibilidade que a pessoa tem de compreender. Por isso que uma parábola tem que tipo de poder? Uma
parábola a gente lê ela com 5 anos, ou leem pra gente quando a gente tem 5 anos, a gente vai ter um entendimento. A mesma parábola vai ser diferente aos 15, aos 20, aos 40, aos 60, aos 90, cada vez vai vir uma coisa nova. Esse é o poder de uma parábola crística, por exemplo. Eu tô pegando isso só como exemplo, tá, gente? Porque a gente vai encontrar potências desse nível em todos os sistemas de crença. Existem essas formas de comunicação mais direta que falam com a alma, não falam com os nossos terrores, falam com a nossa alma, falam com o nosso espírito, né? Então tá bom. Acho que eu consegui aqui explicar mais ou menos qual foi o paralelo que eu quis fazer, né? Então vamos em frente, né? Mas voltando ao bom exemplo, né, no caso da parábola crística, e ao tema que eu estou propondo aqui hoje, desde muito tempo que eu venho ruminando esse dilema, sabe, minha gente? Como falar de coisas da vida para a criança entender? E mais que isso, responder. Porque tudo bem, criança não é adulto, mas criança é pessoa. Criança sente e entende o mundo através do que vê e do que sente. Eu tô errado? E ela responde, ela desloca a gente. Quando eu não consigo responder, não digo racionalmente, mas de forma a fazer a minha filhotinha peladinha fazendo cocô enquanto conversa comigo, entender por que diabos o tal peixe não se afoga, eu me sinto derrotado. É isso, derrotado. Uma porque eu não respondi. Outra é porque eu sei que se eu perguntar pra ela, alguma resposta virá. Porque criança, gente, tem essa mania irritante de, abre aspas, explicar tudo sem ter medo de errar, fecha aspas. E é nessas lógicas ilógicas que a gente dança o samba do adulto louco. E vez ou outra, derrapa feio na curva, leva capote, sai rolando e no fim das contas, se tudo der certo, acaba até criançando. Então chega de lero-lero, vamos ao mote do episódio de hoje. Eu perguntei pra mim mesmo. E aí, senhor doutor graduando, como você contaria a chegada de Cabral ao mundo novo? Então bora ver por onde a meada puxou o fio e onde é que a gente foi parar. Tá curtindo? Compartilha. O fio da Jeripoca. Muito bem, senhoras e senhores, temos uma convidada muito especial. Ela mesma vai se apresentar. Quem é a senhora? Sou eu. Muito bem. E desde quando a senhora é a senhora? Eu. A senhora tem um nome? Clara. Clara o quê? Clarinha. Ah, agora tá bem melhor explicado. E a Clarinha vai cantar agora a canção tema da nossa série deste podcast. Qual que é a musiquinha que você vai cantar, Clara? Brilha, estrelinha. Opa, com você, senhoras e senhores, crianças e crianças, Clarinha cantando Brilha, Brilha, Estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar lá no céu, um monte de brilhinhos. Eles voltaram pra brincar e pra sempre ficaram juntos. Ah, mas que coisa linda da pinga do pai. Opa, contei que você é minha filha. Você é minha filha ou eu que sou seu pai? Não, sou uma senhora. Ah, você já é uma senhora. Você não é mais bebê? Não. Como, desde quando você cresceu? 5 vezes. Já cresceu 5 vezes? É. Mas você prometeu pro papai que ia ficar bebezinho? Que história é essa de ficar crescendo agora? Fala de novo, tia. Eu sou sua filha. Ah, não pode falar que você é minha filha? Porque é segredo. Ah, é segredo. Então eu não vou contar pra ninguém que você é minha filha, tá? Ninguém vai saber, tá bom? Podemos continuar? Sim. Muito bem, dona Clarinha, dona Clarinha, dona Clarinha. Eu quero fazer algumas perguntas pra senhora. A senhora me responde? Sim. Olha só, eu sei que a senhora é muito esperta. Eu sei que a senhora já cresceu 5 vezes. Eu sei que a senhora é muito inteligente. Então a senhora vai me responder algumas perguntas muito difíceis. A senhora tá preparada? Não. Então a primeira pergunta é: o que é a vida? A vida é só a vida. Muito bem, eu não tinha pensado nisso. E o que é o dia? O dia é pra esquentar. E a noite? A noite é frio. Por que a noite é escura? Porque é pra dormir a gente. E por que o dia fica tudo claro? Pra acordar a gente. É pra isso que serve o dia e a noite? Sim. E por que a gente cresce e não fica sempre criança? Porque a gente não é mais criança. Porque você é meu bebê. Quer dizer, você é o bebê do seu pai, não é? Ou não? Não, você já é moça. Ah, você já é uma moça? É. Com 4 anos? É. Quer dizer que quando você tiver com 40, você vai ser o quê? Mais grande ainda. Ah, e o que você vai ser quando você crescer? Uma super-herói. E o que você mais gosta de fazer hoje? Cozinhar com a minha mãe e com meus filhos. Eles ficam brincando. Você não tem medo de ficar perto do fogão? Não, Nina, não. E quais são os perigos de ficar perto do fogão para uma moça de 4 anos de idade? Ela vai queimar carne. Isso é ruim ou é bom? Muito ruim. Se isso acontecer, o que vai acontecer com você? Não, eu vou ficar triste. Muito triste, né? E que mais que você gosta muito de fazer? Brincar
com meus filhos. Ah, você tem filhos? Quantos filhos você já tem? 2 filhos. 2 filhos? Quais são os nomes dos seus filhos? O cachorrinho e a Lake. Lake? E o cachorrinho. Ah, são 2 cachorrinhos? Não, são meus filhos. Ah, os cachorrinhos são seus filhinhos. Sim. Quer dizer que são netos do seu papai? Sempre achei o seu pai um cachorrão. Você conhece meu pai? Eu não sei, parece que eu tenho uma leve impressão que sim. Eu conheço ou não conheço o seu pai? Você que fala. Eu acho que eu conheço ele até muito bem, viu? Mas vou mudar de assunto. Quero saber com você. Você gosta de história? Gosto. Eu conto histórias para os meus filhos. Você quer contar uma história bem rapidinho? Uma história que você conta para os seus filhos? Sim, eu conto mais rápido, uma que não é rápida. Então uma bem rápida. Conta pra gente. Era uma vez 3 porquinhos, não, 4 froguinhos. Eles adoravam brincar. Mas eles falaram, você é uma de palha, você é uma de madeira. E o outro falou, de bloco. Eles riram porque era muito longo. Não, ele vai demora. Demora muito pra fazer a casa de pedra? Pra um lobo não pegar ele. E o lobo mau? Você já viu o lobo mau? Mas os outros, ele tinha uma casa de palha que derrubava. E o outro tinha uma casa de madeira que também derrubava? Você gosta dessa história? Ainda não terminei. Oh, perdão. E também o lobo mau chegou. E aí aconteceu o quê? Ele bateu a porta. Toque, toque, toque. Quem é? É o lobo. Sai, seu lobo. Sai daí, senão eu vou soprar. Assopra, lobo. Aí o lobo... E lá se foi a casa de palha pra casa do chapéu. E ele entrou na casa do irmão que tinha casa de madeira? Sim. Aí sentiu, ufa, fugiu do lobo. Sim. E aí o que aconteceu? O lobo falou, toque, toque, é você. Sou eu. Toque, toque, toque. Quem é? É o lobo. Sai, seu lobo. Saiam daí, senão eu vou soprar. Assopra, seu lobo. Aí, foi madeira pra tudo quanto é lado, não foi? Sim. E aí o que aconteceu? Foi correndo pra aquela casa de pedra? O lobo vai comer a gente. E aí eles entraram na casa de pedra? Sim. E aí o lobo apareceu? Você. Poc, poc, poc. Quem é? É o lobo. Não, sai, seu lobo. Se vocês não saírem, eu vou soprar. Assopra, o meu é mais forte. Ah, é? Vamos ver. O que é que está acontecendo? Esta casa de pedra não está caindo? Eu te falei, a minha casa é muito forte. Eu vou soprar de novo. Não. Oh, meu Deus, não foi de novo? Não. Eu vou soprar. Já sei. Tem uma chaminé. Vou subir e descer pela chaminé. E aí? Não, vamos colocar fogo. Ele vai queimar bumbum. Ai. Não, depois ele... Mas ele não sabe que não pode ficar perto do fogão? Não, ele desceu pra chaminé. E ele caiu no bumbum. Dentro da panela? Sim. E aí... Como que acabou a história? Acabou. Agora eu vou cantar o dos 3 cachorrinhos. Não, agora quem vai contar a história sou eu. Chega mais perto aqui pra gente conversar. Você gosta que o papai conte... Não. Você gosta que eu conte histórias? Sim. Então eu vou te contar uma história. Aí você me conta se você entendeu ou não, tá bom? Sim. Então presta atenção e muita atenção. Era uma vez um continente chamado Europa. No continente chamado Europa, o que aconteceu foi o seguinte: os homens daquela época inventaram uma coisa chamada barcos, atravessaram o oceano e descobriram novas terras. Aí colonizaram todos os povos nativos daquelas terras. E aí, isso um dia se chamou Brasil. E foi assim que se descobriu o Brasil. Você entendeu? Sim. Então me conta o que você entendeu. Tem um rio, tipos de barco, sim. Não sei, me conta. Esqueci. E é isso que você entendeu? Sim. E se eu te contasse de uma outra forma? Posso te contar de uma outra forma essa história? Sim. Então tá bom, vamos lá. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma terra muito, muito distante. Essa terra era muito, muito velha. Viviam povos lá há muito, muito tempo. Um dia, eles olharam para o céu e viram o que no céu? O quê? O que tem no céu de noite? Os
céu preto. E um monte de coisa que brilha, brilha, brilha. Estrela. Isso, tinha um monte de brilha, brilha, estrelinhas. E aí os homens daquele tempo começaram a olhar para o céu e percebiam que as estrelas, elas formavam um caminho, elas indicavam um caminho. E se eles seguissem aquele caminho, eles conseguiriam um dia chegar a alguma terra nova, que eles nunca viram. Só que esta terra nova ficava do outro lado do grande rio. Sabe o que eles chamavam de grande rio? O quê? O mar. Você já conhece o mar? Você já foi no mar? Sim, eu tenho uma fonte. Você tem uma fonte? Aqui na sua casa? Sim. Você gosta de ir na fonte? Sim. A fonte, ela é funda? Não, ela é muito gelada, mas tem uma parte funda. Mas eu mergulho lá. Imagina que o mar é muito maior e muito mais fundo. Ele é tão fundo, mas tão fundo, que se você nadar para baixo, você nunca chega lá no fundo. De tão fundo que o fundo do mar é. Mas as estrelas começaram a mostrar um caminho. E aí teve uns homens naquela época, naquela velha terra, muito antiga, que inventaram uma coisa chamada barco. O barco? É, o barco. E o que o barco faz? Rema pra chegar em outra casa pra morar. Exatamente, eles tinham uma casa velha e eles queriam ir morar numa casa nova. Então eles inventaram o barco, porque o barco fica em cima do mar, não fica? É. Se a gente tá andando, a gente consegue andar em cima da água ou a gente afunda? Afunda. Com o barco a gente não afundava, eles descobriram isso, eles inventaram um barco muito grande e deram um nome. Eu não vou te contar o nome. Não vou contar. Ah, você não vai lembrar. Você. Olha, eu vou te contar na orelha. Vem cá que eu vou te contar na orelha. O nome do barco era Caravela. Não conta. Clara Velha. Clara Velha? Eles, quase o seu nome. Botaram o nome nos barcos das Claravelhas. Né? E com o passar do tempo, as Claravelhas passaram a ser chamadas, sabe como? Caravelas, que eram aqueles barcos enormes que os homens andavam em cima do mar e entraram no grande rio, que era o mar, e navegaram. Atenção. Apoia.se. Obrigado. Como é que o barco faz? Chua, pum. Mas depois o barco afundou. Não afundou, você acredita? Sabe quanto tempo eles passaram em cima do mar, olhando para as estrelas para chegar na Terra Nova? Sim, mas depois mas tinha uma onda que eles caíram lá embaixo. Nossa, teve muita onda. A onda subia a Claravelha lá em cima, depois a onda jogava a Claravelha lá embaixo, só que ela não afundava. Ela balançava, mas não afundava. Por isso é que os homens conseguiram chegar do outro lado do mar. Fala. Mas eles afundaram depois. Alguns devem ter afundado sim, mas esse homem que eu tô te contando a história, sabe qual era o nome dele? O quê? Eu não vou te contar. Não vou te contar. Olha, o nome dele era... Você promete não contar pra ninguém? Não pode falar o nome dele depois que eu falar, tá bom? O nome dele era Cabral. Eu falei pra você não falar o nome do Cabral. Por que você tá falando do Cabral? E outros homens? Ah, ele tinha um monte de homem que trabalhava pra ele, o Cabral. Ele era o chefe. E tinha um monte de gente que remava o barco. 1, 2, tchapum, tchapum. 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 E aí... Mas eles têm o nome deles. O nome do povo todo? Aí é que tá. Você sabe que essa é uma boa pergunta? Sim. Sabe o que a história conta? O nome do Cabral. Só que não conta o nome de todo mundo que estava junto com o Cabral. É certo uma coisa dessa, Clara? Você acha que é certo uma coisa dessa? Ora, as bolas, eu também não acho certo, não. Eu acho que tinha que ter o nome de todo mundo, né? Mas a gente conhece dois nomes. A gente conhece o nome do chefe, que era o nome... Não fala o nome do chefe. Oh, como que é? Esqueceu. Então não lembra mais, tá? É Cabral, mas não fala o nome do Cabral, tá bom? Cabral! Ah, meu Deus do céu, que menina teimosinha! E o amigo dele, que era o homem que escrevia as cartas pro rei da Terra Velha, chamava-se Pero Vaz. Não pode falar? Não fala o nome do Pero Vaz. Pero Vaz? Então quer dizer que você sabe, você é muito inteligente, cara. Aí, quando eles estavam já viajando, olhando para as estrelas e o mar, e vai para um lado, e vai para o outro, e o vento sopra, afu, que nem o lobo, afu. Mas
Mas depois umas ondas veio. Outras ondas, você gosta de derrubar o barco, né? Você quer mesmo afundar o barco. Só que aquele barco, não sei por que até hoje, não afundou, você acredita? O vento, que nem o lobo mau, soprou, mas não conseguiu derrubar o barco. E eles chegaram na Terra Nova. Fala. Mas depois o barco tinha uma onda que quebrou a corda. Quebrou a corda, mas eu vou te contar um segredo, mas você não conta pra ninguém. Quebrou a corda. Mas não afundou! Você acredita numa coisa dessa? O homem sortudo, aquele Cabral e aquele Pero Vaz chegaram na Terra Nova. Quando eles chegaram na Terra Nova, tinha um monte de índio. Você conhece? Você já viu índio? Não, mas... Tem certeza que... Mas o barco foi embora, eles ficaram presos. Ficaram presos no Brasil, que era o nome que eles deram pra Terra Nova. Eles saíram lá da Terra Velha, onde eles moravam, atravessaram o mar e chegaram numa Terra Nova. Mas depois ele nunca mais veio uma comida e nunca mais saía de lá. Tá lá, já naquela terra chamada Brasil, faz mais de 500 anos. Olha quanto tempo que esse povo chegou e nunca mais saiu. Tá curtindo? Compartilha. O Pio da Jeripoca. Muito bem, aí eles chegaram na terra e viram um monte de índio. Você conhece os índios, não conhece? Você não vai com a mamãe lá nas aldeias? É minha mãe e uma filhinha. Onde que você vai que tem índio? Um monte que dá comida pra gente. Eles dão comida pra vocês? Tem 4 índios. 4 índios? E como que é o nome lá da aldeia? Eles que falam. E como que é o nome daquela índia que você gosta? Gerá. Gerá. Você desde pequenininha que vai nas aldeias Guarani, perto da sua casa? Mas eu sou grande agora. E o que você gosta de brincar lá na aldeia Guarani? Com a minha amiguinha. Qual que é o nome dela? Ela é a Cecília. A Cecília. Ela é filha da Gerá? Ela é filha de uma índia com o pai da índia que não é índio, não é verdade? Muito bem, posso continuar a história? Sim. Aí quando eles chegaram no Brasil, eles olharam pros índios. E aí o Cabral chamou o Pero Vaz e falou: avisa o rei. E aí o Pero Vaz escreveu o que pro rei? Uma carta. Uma carta pra avisar o rei da Terra Velha. Como que era o nome da Terra Velha? Eu não vou te contar, porque você vai sair contando pra todo mundo como se chamava a Terra Velha. Não vou contar. Não vou contar. Tá bom, mas você não vai contar pra ninguém? Não. Então fala aqui no teu ouvido. O nome é Portugal. Você falou de novo? Ora as bolas. Você falou, como que era o nome do chefe do barco? Você falou, Eu não posso falar não, hein? Pode, mas fala. Não vai falar o nome do Cabral. Não vai falar o nome do Cabral. Não. Bom, então não fala. Cabral. Você falou. E como que era o nome do assistente do Cabral? Não vai falar pra ninguém. Com Pero Vaz. E quando eles chegaram na Terra Nova, tinha um monte de quê que você falou? Que o papai não. O amigo do papai contou? Índios. E foi assim que o Cabral descobriu o Brasil. Você gostou da história? Se eu te pedisse pra contar essa história pra mim, como que você contava essa história da Terra Velha e da Terra Nova? Conta pro papai. Não sei, mas agora eu vou contar a minha história. Depois, no próximo podcast, você vai contar outra história, porque a gente vai contar. Sempre que você conta uma história, o papai conta uma história. Você conta uma história e o papai conta uma história, tá bom? Tá combinado? Mas antes de terminar, eu quero que você conte pro papai a história do Cabral que descobriu o Brasil. Conta. Cabral. É outro nome do meu. Ele tinha um amigo chamado Pero Vaz? Não. E o que aconteceu? Ele olhou pro céu e viu as estrelas, mas o Pero Vaz não tava pra ele. O Cabral tava lá em Portugal, não é? Era outra Casa Velha. A Casa Velha, que chamava... Tinha nome. Como que era o nome? Lembrei. Mas você não vai contar. Era Europa, o nome da Casa Velha. Como que é o nome? Europa. Isso, então continua a história, continua. O Cabral tava na Europa e... Eles foram fazer o chefe mandou. Seu chefe. Vamos pegar o grande barco. Como que era o nome do barco grande? Clara Velha? Clara Velha. Isso, quase. Acho que o nome certo, se não me engano, era Caravela, não era Caravela? Clara Velha. Isso, aí o que aconteceu? Eles pegaram o mar e o que aconteceu no mar? Não afundou. Não afundou? Não. Que homem sortudo, E aí o que aconteceu? Conta mais. Tinha umas ondas chegando. E aí, muitas ondas. Chuá, chuá, chuá. E o vento. Afu. Não derrubava, não afundava. Não afundava o barco? Não. A Caravela continuava de pé? Mesmo subindo e descendo? E aí, o que aconteceu? Quase o barco
barco afundou. Mas não afundou. Não, E aí? mas as remas afundou. As remas? E eles perderam as remas? E pra sempre eles ficaram presos no mar. No mar? Tem certeza que eles não chegaram numa terra nova? Chegaram, lembra que tinha muitos? Índio. Isso, eles chegaram no monte que tinha um monte de índios. E aí o Cabral fez o quê? Os índios cortaram a corda. Cortaram a corda? E por que os índios cortaram a corda? Pra eles nunca mais ficarem na casa deles. E eles nunca mais saíram do Brasil? Nunca. E eles estão no Brasil há muito tempo? Sim. Quanto tempo? Eu não sei quanto não. 9? Já? 500 anos já? Agora eu vou falar. Então você é esse cachorrinho. No nosso próximo episódio, tá bom? Vem cá cantar mais uma música pra gente encerrar. Com meus filhos. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate pra Madiria. Porque era de pau, barulho, vídeo e nariz de pau. Muito bem, uma salva de palmas para a Clarinha. A nossa estrela. É isso aí, pessoal. Clarinha, Clara da Silva Biagioli, minha filha querida, muito obrigado. Que essa fique uma recordação nossa por muitos e muitos anos. E que teus filhos e teus netos aproveitem também contigo esse brilho todo. A todos vocês que estão nos acompanhando nesse episódio, muito obrigado também. Lembre-se, temos uma campanha no ar, apoia.se/pio, onde você pode, além de compartilhar com seus amigos, também contribuir financeiramente para o sustento desse projeto, tá bom? Então, como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Aueté, Rausch, Viva Viva, saudações corintianos, ouvi amém? #fui. O Pio da Jeripoca.